E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, tá? E respondendo a mais um comentário que foi feito no último vídeo. O comentário foi da Amanda Gonçalves, tá? Ela perguntou qual o significado, né? A importância da Santa Ceia, certo? E vamos falar um pouco aqui hoje sobre a Santa Ceia. E é muito interessante e é importante falar, tá bom? Assim como outros memoriais, outros rituais cristãos, a Santa Ceia é um dos que são atacados, né? O batismo já foi atacado, a Santa Ceia ela é atacada, tá? Com os argumentos mais impróprios possíveis, né? Acerca do tema. E desde os mais variados argumentos, que é um ritual pagão ou coisa do tipo, tá? É claro que o modelo adotado hoje da Santa Ceia, tá? Que é praticado pelo catolicismo e que é muito semelhante ao que o protestantismo pratica, não é a melhor forma possível. É até compreensível a mudança, tá? Existe uma lógica por conta da mudança. Lógica essa que a maioria das pessoas não sabe. Eu acho que quase ninguém hoje em dia sabe, nem os próprios pastores ou padres que fazem, que é o tamanho hoje das congregações, a quantidade de pessoas. Não dá para você continuar fazendo a ceia nos moldes que era feito ali pelos discípulos e pela igreja primitiva. Então existe essa torção, né, da prática da ceia hoje por conta da quantidade de pessoas mesmo, tá? Porque a ceia em si, ela era um banquete, tá? Ela tinha um ritual, certo? E a gente vai ver aqui, certo? Mas era um banquete, era uma ceia, tá? Aonde o pessoal se reunia, certo? Para se confraternizar, mas com a intenção maior, que é o significado da ceia, que a gente vai analisar aqui hoje, tá? Então, você que acreditava que a ceia era algo pagão, que não deveria existir, tire isso da cabeça, tá? Tire isso da cabeça. A ceia é sim, é essencialmente algo cristão e necessário, é um mandamento, tá? Entra dentro da sã doutrina, tá? A ceia é uma sã doutrina, ela tende a ser praticada como o batismo é, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro texto que a gente vai ler sobre a Santa Ceia. Não vou tratar aqui de questões históricas e tal, só vou falar da importância, do significado da ceia, tá? E se você tem como ceiar, o faça, tá? Pelo memorial que ela representa, tá bom? É muito importante para nós cristãos a Santa Ceia. Mas vamos lá. Lucas, capítulo 14, versículo... Não. Lucas, capítulo 22, isso, versículo 14, tá? E chegando a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Certo? Então Jesus já está dizendo que ali era aquela ceia, né? Era a última ceia, tá? Até então ele não tinha feito, última e única, né? Até então ele não tinha feito a ceia. Ele faz aquela ceia e ele fala que não comeria novamente até que ela se cumpra no reino de Deus, ou seja, quando ele retornar o milênio, o reino de Deus aqui na terra, certo? Eu já ouvi, tá? Canais grandes aí, não vou citar nomes aqui porque não convém, não é um assunto para isso. Usar esse versículo aqui para dizer, tá vendo? Ó, a gente só vai comer de novo quando Jesus voltar. Aí eu fico olhando assim, rapaz, a Bíblia desses caras é rasgada, o que acontece? Porque assim, se ele ler o final do texto, Jesus ordena que se faça isso em memória dele, né? Mas vamos lá. Ó. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Qual é o fruto da vide? É o próprio Cristo. Vocês não me verão, não estarão comigo, até que o reino de Deus venha, tá? Então aproveitem este momento. Então você vê que essa reunião ela é iniciada com o repartir do pão, certo? Aí ele continua, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia. Então aqui, ó,
Veja bem, dizendo. Então, qual é a liturgia da ceia, Gidel? Por que hoje está errada a ceia? Né? Assim, não é que ela está errada, ela é feita, não é feita aos moldes que foi feito aqui. O que era a ceia? Tá? Aqui, está aqui claro, mas até nas patrísticas você encontra, né, os discípulos dos discípulos, né, que eles vão comentar sobre a Santa Ceia. Tá? Tem até uma questão de por que é no domingo, não é um negócio que foi gratuito, não foi a Igreja Católica que tentou instituir o domingo como no lugar do sábado, não é isso, não é isso. Era um costume dos primeiros cristãos por causa da ressurreição de Cristo que foi no domingo. Então eles instituíram que todo domingo seria ceia. Tá? Mas eu não vou entrar em questões históricas. Mas não é que substituiu o sábado, que os protestantes guardam o sábado. Não, sabe essas besteiras que falam por aí? Não é isso. Tá bom? Então, assim, como é que era a ceia? Se reunia todo mundo, a mesa já estava posta, tinha uns banquetes ali, tudo, comida, bebida. Então, vamos dizer, quem está à frente ali daquela congregação, daquelas pessoas, ele pega um pão, tá? E reparte em pedaços, reparte com todos. Ele inicia a liturgia assim, certo? Todo mundo comeu o pão, beleza. Agora todo mundo vai para o banquete, para a ceia. Todo mundo vai comer, vai se fartar, vai conversar, certo? Quando termina a ceia, para todo mundo se despedir, para cada um ir para suas casas, aí é feito isso aqui agora. Ó. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, tá? Depois de comer, banquetear, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Certo? Então aqui, o pão memora o corpo de Cristo, o vinho memora o sangue de Cristo. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Tá? Aí aqui ele vai falar. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Certo? E aí, e houve também entre eles contenda sobre a qual deles pareceria maior. O que eles vão dizer, né? Agora, cadê só para me finalizar aqui. Pronto, esse aqui, ó. Fazer isso em memória de mim, tá? No versículo 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu dele, dizendo: isso é o meu corpo, que é por vós dado, fazer isto em memória de mim, certo? Então, quando você faz a ceia, e nesse modelo bíblico, tá? É um banquete entre as pessoas. Algo que eu, na comunidade, eu já conversei com o pessoal, desejo muito fazer. Aí as pessoas perguntam: não, mas a ceia é de quanto em quanto tempo? Cara, aí não existe uma... Como eu falei, eles faziam semanalmente. Hoje as denominações, no geral, fazem mensalmente. Só que aquele negócio bem, assim, faz um culto ali. E tem uma liturgia até errada nesse culto da Santa Ceia. Porque, assim, como o pessoal lê 1 Coríntios capítulo 11, a gente vai ler aqui, existe uma confusão muito grande com aquilo ali. Por quê? Paulo, ele usa a ocasião da ceia através de uma carta para chamar a atenção do pessoal de Coríntios. Mas não é que toda ceia você agora vai ficar dizendo, examine o homem a si mesmo. Não. Quando Paulo fala examine o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, né? Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não sabendo discernir o corpo de Cristo. Ou seja, a gente faz isso em memória de Cristo, certo? A gente bebe o cálice, come o pão, faz a ceia, tá? Em nome de Cristo. Ou seja, então eu reconheço o corpo de Cristo como sendo a unidade da fé. Quando Paulo fala para você examinar, o homem examinar a si mesmo, é para ele não consumir dignamente. Ou seja, se ele estiver em pecado, se ele estiver em adultério, se ele estiver assim, com erros na sua vida, em pecados no geral, na sua vida, ele não deve comer do pão e do cálice, ele não deve fazer esse memorial indignamente. Por quê? Porque como é um memorial entre Deus e o homem, aí imagina, o rapaz está tomando a ceia, e aí tem uma pessoa que é testemunha de um pecado dele e sabe que ele não se arrependeu. Ele não está sabendo discernir o corpo de Cristo porque ele está em pecado e causando escândalo.
E é por isso que Paulo vai falar aquilo. É por isso que Paulo chama os coríntios a atenção. Dizem que Paulo chamou os coríntios a atenção e ali acabou com a ceia. Tem gente que fala isso, cara. É um absurdo. Jesus manda memorar em nome dele, até que ele venha, né? Até que eu venha fazer isso em memória de mim, certo? E aí tem gente que, não é para fazer. Então vocês viram o que é a ceia. Pega o pão, reparte, tem ali a confraternização, a ceia, ordem, decência, obviamente. Para finalizar, para todo mundo ir embora, aí distribui o cálice, certo? Memorando o sangue de Cristo. E aí todo mundo se despede, tá bom? Agora vamos, para finalizar, vamos para Coríntios, capítulo 11, certo? Versículo 17. Vamos entender o que é que Paulo diz. Então você vê que a ceia ela era praticada, né? Mas a ceia ela tinha que ter uma ordem, uma decência muito grande. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Tá? O pessoal ficava discutindo, brigando. E até em parte que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Quer dizer, Paulo não está proibindo, o que Paulo está dizendo, vocês estão se ajuntando, mas não é para a ceia do Senhor. Porque quando vocês se ajuntam, vocês começam a bagunçar. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo. Porque eu recebi... Agora Paulo vai dizer, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Ou seja, o próprio Senhor ensinou e passou isso para Paulo. Tá? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei isto, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ele repete o que está em Lucas, né? Mas claro, o Senhor que disse, porque quando Paulo escreveu Coríntios, Lucas, ainda o Evangelho de Lucas, com certeza não tinha sido escrito, certo? Semelhantemente, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que beberdes em memória de mim, ou seja, toda vez que vocês praticar a ceia, é para lembrar o meu sacrifício e a minha morte. Porque todas as vezes que comerdes este pão e todas as vezes que beberdes este cálice, anunciarás a morte do Senhor até que ele venha. Foi extirpado, foi tirado da ceia. Ele está dizendo que é um memorial até a morte de Cristo, até a vinda de Cristo. Porquanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Isso aqui é o quê? Qualquer pessoa que participar do corpo de Cristo de forma indigna, tá? De forma indigna, e fizer o memorial, é o quê? Vamos dar um exemplo? Essa galera aí que vem hoje para o nosso meio, para o meio cristão, continua com as suas vidas promíscuas, depravadas, garotas continuam fazendo programa, né? A gente tem o caso aí da Andressa Urach, a gente tem aí igrejas de gays e lésbicas, a gente tem tudo isso. Isso, certo? É o quê? É comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente. Porque a vida está em pecado. O cara é mentiroso, está em adultério, está em fornicação, promiscuidade, né? Maldizente, falador, né? Roubador, enganador, todo esse tipo de coisa. Se você fizer isso, participando do corpo de Cristo, se dizendo cristão, você está, né, comendo do pão, que é o corpo de Cristo, bebendo do cálice, que é o sangue de Cristo, indignamente, e será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aqui ele já está falando do corpo de Cristo, aqui já não é mais só a liturgia. A liturgia é o memorial, gente. Não é que o pão e o vinho têm poder, mas essa liturgia
Se você acredita e a pratica, mostra que você está dentro do corpo de Cristo. Então aqui o que Paulo está falando de comer indignamente do sangue do corpo, é que ele já está falando da palavra, ele já está falando do próprio Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim não coma deste pão, a palavra, e não beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Tá? Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai os uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quando as demais coisas ordená-lo-eis quando eu for. Então esse é o princípio da Santa Ceia. Por isso que a Santa Ceia é praticada como um memorial da morte de Cristo até que ele venha. Certo? Então a ceia é importante sim para os nossos dias e até que Cristo venha, para os nossos, para os dias posteriores, para aqueles que virão depois, tá? Então não caia nessa conversinha de que a ceia já não precisa, de que o batismo já não é preciso. Tudo isso faz parte da sã doutrina de Cristo, tá? E você só vai conhecer a sã doutrina de Cristo se ler a Bíblia, não ficar ouvindo ao léu, tá? Claro, vocês estão me ouvindo, mas eu estou lendo a Bíblia, sabe? Eu não estou dando explicação da minha cabeça, eu não estou querendo conjecturar nada. Se atenha a pessoas que apenas passe a Bíblia para você, tá? É o meu conselho, porque a gente já desfaz um trabalho muito maléfico aí, que são desse pessoal que ludibriou a mente de muita gente, tá? Então, se há um interesse de perguntas dentro da palavra de Deus, eu sei que é para libertação de cada um de vocês. Então é isso aí, galera. Valeu pela pergunta, Amanda. Quem quiser mandar perguntas também relacionadas a isso, tá? Assim que possível eu trago um vídeo, tá certo? Se eu me esquecer, me lembrem. E, bom, nosso canal do Telegram, não esqueça, dê uma passada lá, tá certo? Dê uma olhada no comentário fixado, tá? Na descrição do vídeo, também tem algumas coisas interessantes lá pra gente. E quem quiser ajudar o canal, pode ficar à vontade, tá bom? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.